Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro, você está no YouTube do Pregai e hoje preparei um conteúdo bem bacana sobre um dos textos mais, talvez interessantes de toda a Bíblia, que é aquele episódio envolvendo o profeta Eliseu, onde a Bíblia diz que alguns rapazes, alguns meninos diziam suba calvo, e aí traduzindo calvo, né, careca. E então Eliseu amaldiçoou aqueles meninos e 42 deles morreram. Qual é a forma certa de entender esse texto? Será que Eliseu era esquentadinho? Ele não aguentava brincadeiras? Será que Deus ali foi severo demais? Eu quero trazer para você nesse vídeo o contexto, porque quando a gente lê somente o texto, algumas coisas passam despercebidos e você vai ver como ler o texto com a cabeça de hoje pode ser um grande problema e tirar todas as dúvidas e você vai ver que a Bíblia não é incoerente. Deus não é esse cara caprichoso, vaidoso e que, enfim, e nem Eliseu era um profeta esquentadinho. Você vai entender esse texto de maneira muito melhor. Mas antes, um recadinho inicial. Quero dizer para você que no dia 4 de julho vai acontecer aqui no Pregai a nossa Masterclass sobre crescimento espiritual. Vai ser uma mega aula onde eu vou falar dos pilares do crescimento espiritual, ferramentas para você conseguir mais intimidade com Deus. São aquelas que a gente conhece mesmo: oração, jejum, palavra, leitura, devocional e você não pode perder. É 100% grátis, 100% gratuito e o link para você se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo, onde a gente está liberando diversos PDFs, estudos, conteúdos, materiais e os avisos. Estamos, inclusive, fazendo lives de aquecimento, aulas bíblicas de aquecimento até o dia 4. Esse link para você entrar nesse grupo grátis está na descrição do vídeo. Você já pode se inscrever e fazer parte dessa mega aula, garantir a sua vaga no dia 4 de julho. Perfeito? Bom, o episódio que nós estamos citando, ele se encontra lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24, que diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos, o texto diz, meninos, saíram da cidade e zombavam dele, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se para trás, viu os meninos, amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Pessoal, a primeira coisa aqui é que quando nós lemos o texto e vemos a palavra meninos, eu não sei você, eu imagino crianças. E aí a mente faz aquela imagem meio grotesca, meio pesada de Deus enviando ursas para despedaçar crianças. Como assim? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, tá bom? Primeiramente, quando o texto faz uso do termo meninos, não está se referindo a crianças. Eles eram jovens, na faixa de mais ou menos ali 20 anos, perfeito? E existem outros textos bíblicos que também usam essa mesma nomenclatura. Por exemplo, se você abrir lá em 1 Reis, capítulo 20, versos 14 e 15. 1 Reis, capítulo 20, 14 e 15, diz assim: E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou dos moços dos príncipes das províncias e foram 232. Depois contou ao todo o povo dos filhos de Israel 7.000. Nesse contexto aqui, ele usa a mesma palavra, moços, mas não está se referindo a crianças, é um contexto de guerra. Então ali são pessoas adultas na faixa ali dos 20 anos. Outro texto também que usa uma nomenclatura parecida é Gênesis capítulo 22, versículo 12. Só de eu dizer Gênesis 22, você já vai lembrar que é o texto que fala sobre Isaac, filho de Abraão. E aí, Gênesis 22, 12 diz assim: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço ou sobre o menino. Aqui, Isaac não era nenhuma criança. Ele já devia ter, como eu falei antes, aí já no início da sua idade adulta. E outro texto também que usa a mesma nomenclatura é Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 2, que diz assim: Gênesis capítulo 37, número 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e sendo ainda jovem,
andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles ao seu pai. Ali, aquele termo jovem é um termo muito parecido com esse termo usado aqui em 2 Reis para meninos. E aqui diz que José tinha 17 anos de idade. Então, primeira coisa que você precisa quebrar: não eram crianças, 6, 7, 8, 10 aninhos, não. Eram rapazes, jovens, adultos. Segundo ponto, tem a ver com a calvície. Ela era considerada uma desgraça, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 3, depois você pode pesquisar. E essa calvície de Eliseu, ela tem algo. Como que a gente pode entender a calvície de Eliseu? Primeiro ponto, mesmo a gente pode entender que Eliseu ele era naturalmente calvo. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, Eliseu havia raspado a própria cabeça, ou rapado a própria cabeça, como uma forma de indicar que ele estava se separando para o ofício profético, ok? Essa questão do cabelo ela é muito simbólica na religião judaica. E terceiro, um apelido de desprezo, desdém, literalmente uma zombaria. E aqui talvez Eliseu não fosse literalmente calvo. Talvez, enfim, ainda tivesse um pouco de cabelo, alguma coisa assim, mas num insulto ao profeta, aqueles meninos, aqueles moços, aqueles rapazes ficavam chamando Eliseu de calvo. Estes jovens, esses meninos, eles estavam insultando e usando sarcasmo quando se referiam ao profeta do Senhor, trazendo à memória a experiência de Elias. Lembrem-se de que Elias ele foi assunto aos céus, né, naquele episódio onde ele deixa a capa para trás e sobe, e é levado aos céus. E aí, aqui o entendimento é que eles estavam meio que instigando Eliseu, dizendo: vai lá, faz o que Elias fez. Copia, você não consegue. Sobe, Calvo, sobe, faz igual Elias. Tenta aí, vê se você consegue. Você não é tão bom quanto ele, você não é igual a ele. Esse é o entendimento por trás dessas frases. Sobe, calvo, era um sarcasmo fazendo menção à experiência de Elias. Então eram jovens, cerca de 20 anos, provavelmente apóstatas, porque ninguém se referiria ao profeta de Israel dessa maneira, usando de sarcasmo e zombaria contra o homem de Deus. Eliseu fez o quê? Amaldiçoou aqueles jovens. E essa maldição não deve ser confundida com a sentença, tá? A sentença quem deu foi Deus. Quando Eliseu amaldiçoou os jovens, ele estava simplesmente chamando o Senhor para aquela situação, dizendo: Senhor, julgue como for melhor. Eu não vou, digamos assim, como se Eliseu estivesse se posicionando, tá na tua mão, Deus. Isso não é uma ofensa contra mim, isso é uma ofensa contra o Senhor. Eu sou o teu profeta aqui. Então ele chama Deus para a situação para que Deus decida. E Deus decidiu. Deus decidiu fazer o quê? Enviar 2 ursas para despedaçarem cerca de 42 daqueles jovens. A pena, ou seja, esse castigo, ele é equivalente ao crime que eles cometeram. Zombar o profeta era zombar de Deus. Desprezar o profeta era desprezar Deus. Desdenhar do profeta era desdenhar do próprio Senhor. Olhar esse texto com as lentes dos dias atuais pode parecer duro demais, como se Deus não aguentasse uma brincadeirinha. Mas a gente precisa lembrar sempre do temor e da reverência que convém ao nome do Senhor. Se você entender a seriedade da presença de um profeta dentro do contexto bíblico, você vai conseguir compreender melhor esse texto. Lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel? O que Jessé falou? É de paz a tua vinda? Tipo, o que você veio fazer aqui? O que eu fiz de errado? E aí Samuel falou, não, é de paz a minha vinda. Só que o mesmo Samuel, algum tempinho antes, tinha despedaçado o próprio rei Agag, rei dos Amalequitas, porque Saul se negou a fazê-lo. Então perceba como a figura de um profeta, de um representante de Deus na terra, é uma figura importante. Portanto, fica aqui o recado: nós não podemos tratar as coisas do Senhor com zombaria. Eu não estou falando desses falsos mestres que existem hoje em dia, desses picaretas na fé. Esses lobos aí, a gente realmente tem que calar a boca deles. Eu estou falando de alguém genuinamente, verdadeiramente chamado
pelo Senhor, nós precisamos ter reverência no nosso trato. Perfeito? E essa é a explicação desta passagem. Finalizo lembrando você, dia 4 de julho, nossa Masterclass aqui do Pregai, 100% online, 100% grátis, falando sobre crescimento espiritual. O link está na descrição deste vídeo. Perfeito? Quem falou aqui foi o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.